Então, pessoal, boa noite. Já temos aqui algumas pessoas, né, online com a gente. Estou muito feliz. Primeira live aqui da Persam e com a honra, né, de ter a Andressa aqui com a gente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tabu, né, esse medo aí que as pessoas têm de usar o site de vagas, né? E e a gente vai dar algumas dicas para vocês também de como usar, né, de forma assertiva. Então, vou pedir para a Andressa se apresentar aí para vocês, né? Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui e já começar pedindo desculpa que eu falei persa. Usei o nome da empresa errado hoje no Instagram, gente. Olha para vocês verem, né? Que manota. Mas é minha cara fazer isso. Mas o meu nome é Andressa, eu sou psicóloga de formação. Há quase 6 anos eu trabalho com gestão de pessoas. Estou aí nessa caminhada e um dos nossos propósitos hoje, a Flaviane bem colocou essa questão do tabu de usar site de vagas e de usar no processo seletivo a gente começar a inserir tecnologia. É um tabu, mas eu acho que é muito mais preguiça que as pessoas têm do que qualquer outra coisa. E agora, se tem uma coisa que a gente vai ter que deixar de lado, é a tal da preguiça para começar a reinventar o mundo novo, né? É verdade. Eu vejo assim também, Andressa, que as pessoas têm muito medo do desconhecido, né? Nas grandes capitais, não temos assim tanto esse problema com as pessoas usar o site de vagas, né? Igual em BH, existe várias empresas que desenvolvem esse trabalho, né? Que tem site de vagas que nasceram lá em BH, que está mais próximo aqui da gente, em São Paulo, então o pessoal usa muito. Já no interior, principalmente aqui em Patos, o pessoal tem muita dificuldade, né, de usar os sites. Então, eu deixo para vocês aqui essa frase, ó. Medo do desconhecido, gente. Eu acho que isso aqui é o principal, assim, né? Eu acho que é o que trava todo mundo na hora de querer ir ali, pegar e usar um site de vagas, porque as pessoas têm medo de colocar suas informações, têm medo do site ser confiável. E a segunda questão que você falou, realmente, que é aqui, ó, a preguiça mesmo, né? As pessoas têm essa preguiça de colocar as informações ali, porque às vezes os sites, eles pedem muitas informações, né? Até porque não tem como os candidatos, o site, na verdade, fazer um filtro, né? Fazer uma triagem, você não tem todas as informações ali, né? Se a pessoa não colocou as experiências, não colocou onde ela mora, né? Para o site fazer esse filtro de qual região, para qual vaga direcionar. Então, eles têm bastante preguiça, assim, de colocar todas essas informações, né? Então, falando assim um pouco do nosso mercado, do nosso cenário, hoje que a gente fala do mercado de patos, a gente fala de empresas predominantemente familiares, então que avós fundaram, os pais e depois agora os filhos estão. Então, a maioria do nosso mercado, hoje, a nossa economia aqui em Patos e na nossa região é a economia do agro. E existe uma resistência muito grande, principalmente nessa área de informatizar, de trazer tecnologia. E até hoje, por incrível que pareça, ainda se trabalha muito com a indicação. Então, todo aquele trabalho que o site faz de filtrar, de trabalhar as competências, de direcionar a pessoa, o empresário, ele quer que alguém indique e que seja assertivo. Então, hoje eu ainda vejo muito isso. A pessoa liga e fala assim, olha, eu tô com uma vaga aqui para o financeiro aberto, você não tem alguém aí para você poder me indicar? E assim, a pessoa que indica ainda leva aquela responsabilidade do outro fazer um bom serviço, né? Então, eu vejo que isso é a característica do mercado aqui da nossa região. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é quebrar isso. E assim,
a gente vai falar muito assim, o que o candidato tem que fazer, mas eu acho que a primeira coisa é mudar a cabeça do empresariado. Porque, no final das contas, é a empresa que manda, né? É a empresa que manda, é a empresa que demanda. Então, assim, eu acho que a fala principal tem que ser para o empresário, o dono dessa empresa, ele tem que dar essa liberdade para o RH mudar, inovar nesse sentido e confiar nessa nova tecnologia, porque eu falo, se o candidato ele não quer usar o site, a empresa também não está querendo, né? Porque o dia que a empresa falar assim, é pelo site, eu não recebo currículo. Pronto, acabou. Mas enquanto o empresário estiver recebendo a indicação, estiver fazendo o processo seletivo na informalidade, vai ser difícil da gente mostrar o quanto que a tecnologia está aí para nos ajudar. Vai ser uma guerra perdida. Então, assim, eu falo que a gente tem que mostrar primeiro para o empresário e depois o candidato ele tem que se adequar. Igual a gente vem se adequando a muitas coisas. Não sei se é assim que você vê também, Flaviano. Sei que também já está aí no agro há alguns anos. Não, com certeza. Eu falo assim, é uma via de mão dupla, né? De um lado a gente tem os empresários que estão acostumados com o QI, né? Que indica, e do outro lado a gente tem um candidato que está acostumado a sair, né? Imprime lá 30, 20 currículos e sai distribuindo esses currículos de porta em porta, de loja em loja. E também tem aquele candidato que liga para o amigo e fala, ó, você trabalha na empresa tal, me ajuda lá, pelo amor de Deus, que eu estou precisando muito. Então, assim, a gente tem essas duas coisas, mas é igual você falou, aqui no interior, isso é mais forte, né? Porque quando você pega uma capital e fica mais difícil, porque geralmente as empresas também são maiores, né? E aí é muita gente para você conseguir fazer essa questão aí do que indica. Apesar de que eu acredito que tenha também nas cidades grandes, mas é um nível menor, assim, do que no interior. Não, com Né? E é algo certeza. cultural, né? E é algo cultural essa questão do... Eu acredito mais no que você me indicou do que o que os dados mostram, né? Do que a análise do perfil mostra, no que a triagem que está lá nesse site, né? Que foi tudo feito lá, mostra. Então, é realmente uma quebra de tabu para os dois lados. Exatamente. Pro empregador. O que eu costumo falar? Que essa questão de entregar o currículo de porta em porta, ela funcionou. Não é que ela não funcionava. Até ontem ela funcionava assim. Você levava, você entregava, você pegava na mão da pessoa, você trocava uma ideia, aquilo funcionava. Mas hoje, com o cenário, com tudo que vem acontecendo, o papel físico ele ficou demodé dentro da empresa. Hoje você recebe um papel sem ter nem gaveta para guardar mais. Não existe arquivo, né? Então, assim, você pega e fala, pessoal, meu Deus, sabe o que eu faço com isso? Eu ainda recebo muito currículo impresso. Você entra no meu carro e ainda tem um monte. O que eu faço? Eu tiro foto e mando para as pessoas para ver se o RH mesmo vai arquivar aquilo. Mas é algo que precisa ser trocado. A gente vai ter que trocar a ideia de entregar o currículo de papel pelo banco de dados digital. Então, assim, isso é para ontem, né? Não tem jeito mais. E eu costumo falar assim, o que eu vejo também, que as pessoas, o empresariado, as empresas, elas têm dado pouca atenção para o processo seletivo. E essa é uma etapa tão importante para o resultado da empresa, e eu costumo falar, o sucesso de qualquer empresa, ela começa no processo seletivo. Se você faz uma contratação acertada, a chance daquilo virar performance, a chance daquilo virar resultado é muito grande. Então, se é algo tão importante, por que a gente não dá a devida atenção para aquilo? Então, assim, a gente tem que começar também, porque o processo seletivo não é simplesmente contratar uma pessoa. Hoje, mais que nunca, principalmente nessa fase aí, pandemia, a gente está conseguindo ver muito isso. A empresa, ela é feita de pessoas. E se conectar com essas pessoas certas, ter essas pessoas certas
dentro da empresa faz toda a diferença. Hoje, nós temos aí muitos exemplos de empresa que tinham pessoas ali desconectadas. A hora que a crise veio, abandonou o barco. Simplesmente foi embora. Não olhou para trás. É bem provável que essa não tenha sido uma contratação acertada. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo aí empresas que estão passando por grandes dificuldades, que estão aí apertando o cerco e o time não tira a camisa. Tá lá fazendo esforço, tá trabalhando, tá entregando mais, tá fazendo o que pode, olhando para a empresa. Então, é bem provável que essa é uma pessoa que agrega aquilo ali que foi um processo seletivo bem acertado. Porque hoje, o que eu vejo assim também? A internet, ela ensinou o candidato a se vender o peixe, né? Hoje você entra aí, como fazer uma boa entrevista. Tem texto pronto para poder enganar o entrevistador. Tem dica de roupa, tem dica de sapato, de tom de voz. Tem site que conta quais são de maquiagem. O site conta qual que é a dinâmica de grupo que a gente vai fazer e conta como é que ele tem que burlar a dinâmica de grupo. Então, assim, gente, tá cada vez mais desafiador para o recrutador também ser assertivo. Então, se a gente não usar as ferramentas certas, que a tecnologia tá aí para usar, a gente vai ficar assim, a gente vai estar patinando naquilo. E aí daqui a pouco a empresa não tem resultado, e aí eles querem cobrar do RH, querem cobrar, mas não quer usar aquilo que tem de melhor para ser usado. E quando a gente fala dessa tecnologia no processo seletivo, eu acho que a gente tem dois pontos. A gente tem o lado do empresário e a gente tem que olhar o lado do candidato, que não são lados opostos, mas são estratégias diferentes. Então, o que tem que ser a cabeça do empresariado? Hoje, a empresa ela tem que trabalhar com estratégia. Acabou, né, a era do feeling, acabou o achismo. Hoje, a empresa trabalha com indicadores e ela tem que ser estratégica em todos os sentidos. O RH não pode ser diferente. Porque a empresa ela é toda estratégica. O financeiro é estratégico, o planejamento é estratégico. Aí o RH não, o RH faz folha. Não bate. Essa conta não fecha no final do mês. Só que para o RH ser estratégico, ele precisa de tempo. Ele precisa ter tempo para ser estratégico, ele precisa ter tempo. E se o RH ele fica recebendo currículo o dia inteiro, selecionando currículo no papel, ele não tem tempo para ser estratégico, não. E aí o negócio fica complicado. E hoje a gente ainda vê muitas empresas que 70% do tempo do RH, do recurso humano, é selecionando papel. É recebendo currículo, filtrando, colocando na pasta, escaneando, colocando na pasta do computador, aí tira do arquivo, bota no... Isso gasta tempo. E tempo é dinheiro, né? Nesse mundo, mais que nunca, tempo é dinheiro. Tempo é o recurso mais escasso que a gente tem, principalmente dentro da empresa. Não dá para a gente ser omisso a isso. Então, hoje a gente tem que zelar disso, desse tempo. E esse RH, ele precisa ser estratégico. Não dá mais hoje para trabalhar com RH operacional. E aí, quando a gente fala de um olhar estratégico para dentro da empresa, a primeira coisa que você precisa é de um banco de dados. Porque pode ser que aconteça muitas coisas fora do seu planejamento. Porque eu falo, planejar é uma coisa, acontecer na risca do planejamento é outra totalmente diferente. Então, muita coisa pode acontecer. Um funcionário seu pode mudar de cidade e pedir o desligamento. Ele pode receber uma proposta e resolver sair, apesar de que quando você faz um processo seletivo bem feito, a chance disso acontecer é pouca. Mas pode acontecer. Pode ter um afastamento, assim, da noite para o dia, um adoecimento, enfim. Muitos motivos podem levar a você precisar de fazer um processo seletivo da noite para o dia. Que a gente vive falando. Tem que planejar o processo seletivo, tem que planejar. Mas em alguns momentos não dá para planejar. Então, a primeira coisa que precisa ter é um banco de dados. Então, você precisou de urgência, não dá de você ir naquela pastinha e visitar 700 currículos.
E pode ser que lá no meio dos 700 tenha o candidato perfeito, mas não deu tempo de você olhar os 700 currículos. Quando a gente usa um site, quando a gente usa uma ferramenta online, aquilo já está feito, a ferramenta já faz aquilo para você. Ela já guarda tudo aquilo no banco de dados, você vai digitar algumas palavras e aquilo vai te dar pronto. Então, você já vai economizar muito tempo. E você pode ter quantos currículos você quiser no banco de dados, que não vai ocupar espaço só da nuvem. Então, você pode ter 10 mil currículos. Se você bateu lá financeiro nos 10 mil currículos, ele vai vir com os 500. Aí você bateu lá que você precisa de 2 anos mínimo de experiência. Ele vai te entregar 50. Ler 50 currículos é muito mais fácil do que ler 700. E hoje, uma empresa de grande porte aí que está aí no olhar estratégico, se ela não tem um banco de dados de talentos, ela não está sendo estratégica. Porque senão o acaso vai fazer ela não ter resultados. Porque por acaso você pode precisar de um processo seletivo com urgência. Então, não dá. E uma outra coisa que eu falo que a gente tem que fazer para economizar tempo é deixar a inteligência artificial trabalhar para nós. Hoje, muito se fala dessa questão aí de que os robôs vão tomar nosso lugar, que nós vamos perder lugar para os computadores. Não, nós não vamos perder lugar para os computadores. Muito pelo contrário. A gente tem que ser inteligente o suficiente para a gente poder fazer com que essa inteligência artificial, a gente fazer para que o computador ele trabalhe para nós, para que ele economize o nosso tempo. Eu falo que hoje o maior diferencial do ser humano é ser humano. O computador realmente ele vai ser muito mais inteligente, ele vai ser muito mais preciso que nós, ele vai ser muito mais rápido e graças a Deus, porque ele está lendo os currículos. Ele está fazendo aquilo que a gente não quer fazer. Então, que bom que a inteligência artificial, mas ela não vai substituir o olhar, o feeling. Então, assim, vamos ficar tranquilos que o software, o site de vagas, ele não vai roubar o nosso lugar. Sempre vai precisar de uma alma humana para tocar outra alma humana, como diz o Jung, né? Naquela frase famosa aqui que ele tem. E assim, uma outra coisa que além de deixar essa inteligência artificial trabalhar para nós, hoje, quantas ferramentas de People Analytics, que são os testes virtuais, os testes online, que a gente tem e que são extremamente assertivos. Eu trabalho com algumas ferramentas que eu não abro mão, assim, são ferramentas incríveis. Você não precisa estar ali com a pessoa, você manda o link para ela responde um questionário, aquilo te volta com uma riqueza de detalhes, aquilo te volta com uma clareza de dados, com muitos indicadores para você conseguir ser muito mais assertivo. Então, o que eu falo para as pessoas? Fiquem tranquilos, deixe o computador fazer a parte deles. A gente paga eles para isso, a gente compra computador caro para isso. Vamos deixar o computador trabalhar para nós e fazer só aquilo que é a parte que é o que o ser humano, aquilo que ninguém pode substituir, fazer por nós. E hoje, a Big Data, a inteligência da internet, ela faz muito isso. Eu não sei se já aconteceu com você, Flaviano, mas quando você começa a procurar um candidato, você fica uma semana procurando um candidato. O LinkedIn, o Instagram, ele começa a entender que você está querendo aquele candidato e aí daqui a pouco seu Google tá cheio daquilo, o Instagram só te conecta com aquelas pessoas, o LinkedIn só te conecta com aquelas pessoas. Na hora que eu falo, meu Deus, é macumba. Que é isso? Isso não é possível. Eu fico assustada. Mas é a Big Data trabalhando para nós. Pessoas estudaram e cruzaram dados para isso, para a internet entender que você está à procura daquilo. E isso acontece com muitas coisas, né? Quantas vezes que a gente olhou um tênis da Adidas e de repente Facebook só Adidas, Instagram só Adidas. Você fala, não, tem alguma coisa de errado. Mas a internet faz isso com os processos dentro da empresa também. Ela não está a nosso serviço só para nos vender coisas. Ela também está a serviço para economizar o nosso tempo. Comigo, pelo menos, já aconteceu muitas vezes. Então, a gente tem que ser esperto e usar isso a nosso favor. Então, a gente tem que estar aberto. Mas se a empresa não estiver disposta, não estiver
incentivar esse RH, é difícil disso acontecer. E aí a gente vai cair naquela mesmice de sempre estar fazendo, recebendo currículo, perdendo tempo com aquela análise, enfim, toda aquela burocracia que a gente já conhece, né? É verdade. Não, isso que você falou é muito real, assim. Eu acho que esse momento da crise, né, dessa pandemia, de tudo dessa mudança que a gente está passando, é o momento real para a gente rever, né, eu falo a gente candidato, rever a forma como a gente está se vendo também. Tem muitas pessoas que estão no LinkedIn, que não usam as próprias redes sociais de forma assertiva. Então, por exemplo, lá no Instagram, tem como você colocar hashtags, né? Por exemplo, da área que você trabalha, então, o algoritmo ele vai trabalhar para isso. Então, tem muitas formas de você vender seu peixe como candidato, vai ajudar. Então, eu acho que é uma revolução, né, que está acontecendo nesse momento. E quem entrar nessa onda da tecnologia, acreditar no poder da tecnologia e em tudo de bom que ela traz para nós, vai conseguir, depois dessa pandemia, ou até mesmo dentro dela, alcançar resultados assim inimagináveis, né? A pessoa nunca imaginou. Então, acho que é o momento da gente aproveitar, reaprender, né? Que é algo que você fala muito bem. Você fez até um artigo sobre isso, sobre reaprender, que você pontuasse, que eu acho que esse é o momento mesmo da gente reaprender, né? Parar para pensar, já que a gente está tendo esse tempo maior de ficar em casa, a gente dá essa desacelerada, conseguir reaprender novas formas de se vender, novas formas de entrar no mercado de trabalho e os empresários também, novas formas de usar a inteligência artificial, né, os mecanismos tecnológicos aí para fazer um RH mais estratégico e ao mesmo tempo mais humanizado, porque quando eu tenho mais tempo para tratar o meu colaborador, para entender quais são as necessidades dele, eu estou fazendo o meu RH ele mais humano, mas para isso eu preciso da tecnologia, para eu ganhar esse tempo, né? Igual você falou, não ficar ali com currículo, com papel, né? Então eu acho que é tempo mesmo da gente rever isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de reaprender. Assim, o que eu tenho pensado? Agora não é uma opção mais, não. Ou reaprende, ou eu não sei para onde que a pessoa vai, porque esse foi o momento assim que nos obrigou a aprender um monte de coisa. E assim, eu vou falar por mim. Há quanto tempo eu venho falando, gente, a tecnologia é o caminho, daqui a pouco não vão ter mais algumas profissões, e falo isso na faculdade, falo isso dentro das empresas, mas eu mesmo estava no padrão, fazendo a mesma coisa, indo, viajando para atender as pessoas, só presencialmente. Quando eu me vi obrigada a fazer atendimentos por Skype, por Zoom, e acreditem se quiser, eu estou fazendo dinâmica de grupo online. Eu tive que simplesmente esquecer como eu fazia antes e aprender um jeito novo. E assim, e com tudo, o jeito de ir no supermercado, o jeito de se relacionar com as empresas, com os colaboradores. É a hora, assim, nós somos obrigados. Quem não fez isso no amor, vai fazer pela dor. Agora nós não temos mais opção. É a hora, passou da hora, né? Na verdade. E, então, e hoje, quando a gente eu sempre falo isso muito dentro das empresas. O que a gente tem que criar dentro da empresa é a cultura de aprendizagem. E a da aprendizagem é ao longo da vida, o tempo todo você tem que aprender. E hoje a gente tem que aprender a ser virtual, amanhã a gente vai ter que aprender outra coisa, e amanhã outra coisa. Então, não é, gente, por causa da pandemia, nós vamos aprender isso. Não, é porque o mundo é isso mesmo. Ele é volátil, o que serve hoje, amanhã não serve. Então, não é pra gente aprender na pandemia, é pra gente criar uma cultura de aprendizagem. E eu falo hoje muito para as pessoas isso. O maior diferencial hoje para o mercado de trabalho é gente que quer e que gosta de aprender. Porque tem aquele perfil de gente que saiu da faculdade e acha que não tem que aprender mais nada. Não, afinal, eu já sou engenheiro.
Afinal, eu já sou psicóloga. Não, acabou, eu não tenho que aprender mais nada. E assim, coitado de nós, né? O que eu aprendi na faculdade há 5 anos atrás, honestamente, eu não tenho usado, sei lá, um quinto do que eu aprendi. E se a gente não busca aprender todos os dias e inovar, nós estamos realmente fora do mercado de trabalho. E daqui a pouco, se a gente não tem essa cultura de aprendizagem na vida, a gente não pode ser nem ser mãe. Porque imagina hoje essas mães com esses meninos em casa, fazendo aula online, fazendo dever de casa virtual, coisas que eu nem imagino como é que deve ser, mas se essas mães não estão dispostas a aprender a ser uma mãe diferente, imagina o caos dessa casa. Eu tive que aprender a ser uma esposa nova, porque 24 horas com o marido em casa, eu não sabia como é que era isso, não. Eu tive que aprender, aprendi agora, primeira vez. Eu acho que agora que eu aprendi a ser esposa, porque antes era ótimo. Eu era esposa das 10 às 11, agora 24 horas por dia. Então, aprendi a ser uma dona de casa diferente. Essa cultura de aprendizagem é algo que a gente tem que levar para a vida. Então, não dá para ser isso. E os candidatos hoje, para quem pleiteia uma vaga aí no mercado de trabalho, ele já tem que ir com essa cabeça. Que ele vai chegar na empresa, daqui 2 meses ele vai ter que aprender outra coisa, e daqui 2 meses ele vai ter que aprender outra coisa. E se ele não estiver disposto, eu acho melhor nem ir. Aí é melhor procurar talvez uma carreira menos volátil, porque o mercado de trabalho, ele exige, hoje é critério de sobrevivência no mercado de trabalho, essa questão da aprendizagem. Não dá para não ter, não é uma escolha. E com essa questão hoje do processo seletivo, ele passar a ser online, o candidato também ele vai ter que aprender a ser o candidato do processo seletivo online. Ele vai ter que aprender a baixar alguma coisa no celular. Ele vai ter que aprender... E eu acho que o desafio para o candidato é muito maior. Porque, às vezes, vender a nossa essência presencialmente pode ser menos desafiador. Mas agora a gente tem o desafio de fazer isso virtualmente. E as pessoas vão ter que aprender a vender a sua verdade online. Como? Não sei. Se vira, você vai ter que aprender, eu também não sei. Se eu soubesse, talvez eu estivesse vendendo isso aí, mas eu não sei. Mas a pessoa vai ter que aprender a vender essa verdade, vai ter que aprender a passar esses valores virtualmente. E que é possível, né? Quantas influencers hoje a gente se sente amiga dela porque ela consegue passar isso por vídeo? Deve ter técnica, eu também não sei, eu não conheço. Mas esses candidatos vão ter que aprender a fazer isso. E aqui hoje, quando a gente fala da nossa região, isso pode ser algo longe, mas como você mesmo falou, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, esses processos seletivos de trainee. O ano passado eu participei de um projeto em Uberlândia que a gente ajudava trainees, candidatos a trainee a se preparar para o processo seletivo. Eu ajudei alguns que eram 16 etapas online para o processo de trainee. Não era para gerente, não era para diretor, não. Era para trainee. 16 etapas online. Então, eles tinham que baixar aplicativo, eles tinham que responder questionário, tinham jogos online para poder ganhar ou perder, né? Para poder interagir ali com os outros candidatos. Então, assim, olha, as pessoas estão usando, como que chama, gente? RPG online para fazer processo seletivo. Então, assim, se eu for participar de um processo seletivo desse, eu já perdi. Eu não sei jogar RPG, eu não sei jogar nada, eu não sei jogar Mario pelo celular. Então, olha assim, o quanto essas empresas estão inovando e nós estamos atrasados já. Porque agora nós estamos aqui para falar de cadastro no site. Nós estamos aqui para falar, acorda, você tem que fazer o seu cadastro no site. Mas enquanto isso, tem empresa fazendo RPG para o processo seletivo. Pensa bem. Onde é que nós estamos Se nós estivermos no espaço, nós estamos na cauda do cometa. Nós não estamos nem no olho do negócio. De tanto que a gente tá atrasado. E uma outra coisa que eu tenho falado muito para as pessoas que estão aí no mercado de trabalho pleiteando vagas. A rede social é o retrato de vocês hoje. Cuidem dessas redes sociais.
Ah, mas vocês vão lá no Instagram e ficam vigiando a gente? Não, não fica vigiando, faz triagem. É anamnese via Instagram, então a gente olha quais são os lugares que vocês frequentam, a gente olha qual que é o padrão de amigo que vocês têm. Sim, mas isso é antiético. A gente não quer pessoas de fit cultural? A gente vai lá, porque se você é uma pessoa pronta para ser meu amigo no Instagram, você é uma pessoa pronta para trabalhar na minha empresa. Então, ó, a gente olha, então cuide, sim, cuidado com as fotos do WhatsApp de vocês, porque hoje muito processo seletivo começa pelo WhatsApp. O primeiro contato é pelo WhatsApp. Então, zelem pela foto do WhatsApp. Mas o meu WhatsApp é pessoal. Não existe isso mais. Ninguém desassocia o pessoal do profissional. Nós somos uma unidade. A Andressa profissional, a Andressa pessoal é a mesma pessoa. A gente não tira a roupa do profissional quando chega em casa. Então, cuidado com a sua foto do Instagram, cuidado com a sua foto do WhatsApp. Coloque o seu nome de verdade. Não, se você chama Camila, não coloque a Kaká com H no final, porque você não sabe se é Carla, se é Camila, se é Carolina. Então, escreve seu nome, Camila Fulana. E isso é muito importante. Isso é um diferencial hoje para entrar no mercado de trabalho. Mas que aborrecimento. Você não viu nada. Se você tá achando ruim agora, você não viu nada. Então, assim, eu te aviso. Se você tá achando chato o papo, fique em casa no Netflix, porque o mundo corporativo ele é muito exigente. Muito, extremamente exigente. Então, se você não está preparado para cuidar do seu WhatsApp, talvez você não está preparado para ir para o mercado de trabalho. Então, é melhor ficar em casa mesmo. Mas você é muito chata. Não, não é eu, não. É os clientes que são, né, Fabiana? São os clientes, e é a realidade, né, Andressa? Assim, eu acho que você até fez um post que eu achei super legal, que era um mate, challenge, alguma coisa assim, e que tinha Tinder, Facebook, né, os perfis. E você postou sua foto igual em todos os perfis, né? E falou justamente isso. Não existe a Andressa do Facebook, a Andressa do Instagram, a Andressa do Tinder, a Andressa do LinkedIn. Nós somos uma pessoa só. Então, essa questão que você falou das pessoas fazer os cursos aí para aprender como se portar na entrevista e tudo mais, eu acho bacana. Porque realmente tem muitas pessoas que não têm noção de como que um processo, às vezes nunca participou, legal, mas criar um personagem, né, de alguém que não é você, que não existe. Então, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar mentindo no processo seletivo. Às vezes, você vai estar ali acreditando tanto naquele perfil, naquele personagem que você criou, e a gente que está do lado de cá, às vezes, vai até comprar. A gente vai até comprar porque você, né, se vendeu super bem. Mas só que você estiver lá dentro da empresa, você vai ser você de verdade, não vai ter mais aquela atuação. Porque por quanto tempo você vai conseguir atuar daquela forma? Então, acho que hoje, ser de verdade é o que mais vende. É igual você falou das influências. Elas são aquilo ali, elas mostram a vida delas, elas, né? E assim, então, claro que tem momentos que também elas não mostram a cara ali sem maquiagem, mas tem momentos que sim, né? Então, é um jogo de... Eu uso o que é bom para me projetar, mas eu também mostro que eu sou um ser humano, que eu sou de verdade, que eu tenho falhas, que eu tenho qualidades, que eu tenho defeitos, né? Então, acho que é o momento disso, sabe? É o momento da gente mostrar que a gente é de verdade, sair desse padrãozinho aí de candidato que fala tudo bonitinho no processo, que se apresenta ali todo, né, composto, porque agora você pode receber uma ligação e você vai estar de pijama na sua casa, vai estar sem maquiagem, sem estar com o cabelo arrumado, né? E participar de um processo virtual e você vai ter que ser de verdade, né? Então, eu acho que esse momento veio com tudo, assim, para isso. E a gente tem que aproveitar esse momento, se reinventar. E, como você disse, a gente está muito atrás, assim, do que realmente tem que ser de um processo seletivo de verdade, que realmente funcione, de um RH tecnológico. Nós, aqui do interior, a gente está muito atrás disso. E eu, né, em nome da Persam,
Eu estou correndo muito atrás disso. Eu estou sempre tentando buscar, tá entrando em contato com essas grandes empresas. Eu acho que a gente não tem que ser rival, né? A gente tem que ter parceiros, tem que ter pessoas que a gente se espelhe, né? Se as pessoas estão indo bem, estão fazendo negócio que está funcionando, por que não fazer igual, né? Porque a gente não adaptar a nossa empresa, a nossa modalidade ao nível daquela também. Então, é por isso que a gente está lançando, né, esse site de vagas, que é de uma empresa de Uberlândia, é uma empresa nova que eu resolvi apostar, né, que a gente vai estar fazendo todos os processos por lá e já tentando também educar tanto as empresas quanto os candidatos a entrar nessa questão de usar o RH tecnológico, usar plataformas digitais, o site, né, de vagas. Então, assim, eu espero que dê certo. E isso só depende de você, candidato que está aí, né, nos ouvindo, e de você também, empregador, né? Para que a gente consiga realmente fazer o RH alavancar e ir para o nível que ele realmente tem que ser, né, Andressa? É isso aí. E nós vamos cutucar, né? Que acho que nosso papel também, antes de tudo, tirar esse empresário e esse candidato da zona de conforto. Se a gente cede de um lado e cede de outro, acaba que a gente vai ficar ali na mesma vida, a vida inteira. Então, o negócio é cutucar e mostrar que o mundo é diferente, que as coisas são diferentes e que a gente precisa acompanhar. Então, se hoje a gente quer uma recolocação no mercado. E eu acredito que hoje quem está desempregado e buscando isso, ele quer uma recolocação no mercado. O empresário, ele quer um time foda. É isso que todo empresário quer. Eu quero um time bom, que vai vestir a camisa, que vai me entregar o resultado. Então, assim, tem que juntar essas duas coisas. Então, se o empresário ele quer, ele precisa apostar nessa tecnologia. Se a pessoa que quer ir para essa empresa, ele também precisa sair dessa zona de conforto, ele precisa se atualizar com os recursos, ele precisa entender, fazer um texto bom, porque não sei se todo mundo aí que está aí já fez um cadastro, mas quando a gente vai cadastrar nessa site de vagas, eles perguntam sobre a nossa infância, eles perguntam sobre o nosso relacionamento com a professora, como é que foram os nossos desafios na faculdade. E aí eu já recebi muito assim, minha infância foi boa. Legal, foi bom, foi chato. Não, não é isso que a gente quer saber, não. A gente quer que vocês contem história. Então, não fiquem com preguiça na hora de fazer o cadastro. Contem com riqueza de detalhes. Deixe que a gente fique curioso. Fala, opa, que história massa desse cara. Eu vou chamar ele aqui para escutar. Então, assim, deixem o recrutador com vontade de te conhecer. Só depende de você. Não depende de mais ninguém, porque no currículo existe uma etiqueta, né? Não coloque foto, seja sucinto, coloque de forma clara e objetiva. Agora, quando a gente migra isso para um site, você tem a oportunidade de contar a sua história. Você tem a oportunidade, como a Flaviana está colocando, e coloca as informações completas. Lá você tem a oportunidade de deixar a gente curioso, de falar assim, gente, eu acho que esse cara... E que no currículo, às vezes, não dá para passar essa impressão, mas o site ele traz tanto detalhe que a gente fica, opa, muito melhor. Fiquei curiosa. Então, conta essa história de um jeito legal. Gaste tempo, invista tempo em fazer um cadastro do seu site, porque além de você deixar mais informações para o recrutador, a inteligência artificial vai falar assim, opa, Andressa tem cara de que gosta de trabalhar em empresa de tecnologia. Eu vou mandar só vaga de tecnologia para ela. Ah, mas a inteligência artificial faz isso? Faz, gente. Vocês acreditam que a inteligência artificial faz isso? Pela sua contação de história, de acordo com os seus hobbies, com o que você gosta, ela te direciona para a empresa que tem a sua cara. E não, você não tem a cara de todas as empresas. Não se iluda e não iluda o recrutador. Tem empresa que é para você e tem empresa que não é para você. E pronto, e acabou. Então, aquela história de deixar os 20 currículos, aquilo acabou. Então, hoje a gente contrata por fit cultural. E o que é fit cultural? É quando você divide a mesma essência da empresa, quando você tem o mesmo propósito que aquela empresa. Eu costumo falar muito assim, que eu tenho aqui em Patos, e mundialmente ela é assim, a Chili Beans.
o quanto que os funcionários, os colaboradores da Chili Beans, eles são característicos. Aquelas pessoas estilosas, aqueles cabelos coloridos, tatuados. Aquele tipo de colaborador, ele não vai para qualquer tipo de empresa. Eu não seria contratado na Chili Beans. Padrão igual eu sou, esmalte nude, cabelo curto, sem pintar, não gosto de passar maquiagem. Não adianta eu falar que eu sou a melhor vendedora de óculos, eu não tenho fit cultural com a empresa. Então, a inteligência artificial, ela ajuda a gente a encaminhar. Nós não somos, por mais que a gente está desesperado, por mais que a gente precisa muito trabalhar, existe a empresa certa. E o site ajuda a gente a direcionar para o lugar certo. Então, invista tempo, gaste tempo colocando as suas informações e contando a sua história, contando o que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies, que isso vai ajudar você e a empresa a fazer um processo seletivo acertado, porque não tem coisa pior. Nem para a empresa e nem para o candidato, quando chega o fim do período de experiência e aí o RH te chama lá e fala, infelizmente, aí ele arruma uma desculpa, né? Nós vamos ter que cortar gastos, mas na verdade é porque você não se adequou àquela vaga e aí você também não gostou, você achou que aquela empresa não tinha nada a ver com você, estava lá só por causa do dinheiro e aquela demissão está sendo um favor para você, então fazer o processo seletivo, ele diminui a chance de ser ruim para você e de ser ruim para a empresa. É isso aí. E eu quero deixar assim também uma mensagem para vocês, né, para a gente finalizando, que esse momento é o momento da gente, por mais que a gente está em casa, por mais que a gente está parado no sentido dessa agitação que a gente tem no dia a dia, é o momento da gente se mexer, né? E é um mexer que começa aqui, na nossa mentalidade, né? Então, eu quero deixar essa frase para vocês aqui em inglês também. Get moving, mexa-se, tá? Mexa-se, aproveite esse momento para vocês, como a gente falou aqui, reaprender, né? Como a Andressa colocou muito bem. E é um processo que é para sempre, né? A gente tem que estar sempre reaprendendo e não criar esse tabu de que eu sempre fiz assim, sempre foi assim, e vai ser assim, eu vou morrer desse jeito. Não, né? Como muitos falam que a música da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, né? É hora da gente mostrar para que a gente está aqui, qual é o nosso propósito, vender o nosso peixe, mas vender com verdade, né? Então, aproveite esse momento, use os sites de vagas, né? Inclusive o nosso, mas você pode usar vários, tem várias plataformas interessantes, que é o momento de você se lançar, porque essa pandemia ela não vai durar para sempre, ela vai acabar. E quando ela acabar, você já vai estar preparado para enfrentar as novas mudanças, você vai estar preparado para entrar no novo mercado de trabalho, que vai ser com certeza um mercado de trabalho mais tecnológico, um mercado de trabalho totalmente diferente, né, com novas atitudes e um novo mercado de trabalho tecnológico mesmo. Então, mexam-se, get moving. E assim, isso vai muito de encontro com o que eu acredito também. Eu posto muito sobre isso, que não tem nada nessa vida que me incomoda mais que a inércia. Eu tenho ranço de gente parado. Então, eu acho que o movimento, ele, mínimo que seja, uma coisinha que você fizer, você já faz a diferença. E a construção começa. E tudo acontece quando a gente está disposto. Então, como a gente começou, nós vamos terminar como a gente começou. Sem preguiça. Quem tem preguiça não vai para o mercado de trabalho. Quem tem preguiça não faz um processo seletivo legal. Quem tem preguiça não responde as perguntas do site. Quem tem preguiça não arruma emprego. E, enfim, é isso. Tem que movimentar. Eu acho que o movimento, e não precisa ser algo estrondoso. Eu não estou falando para você se reinventar e fazer coisas grandes, não. São pequenas coisas. Vai lá no seu Instagram, dá uma olhada quem são as pessoas que você segue. Faz um limpa. Aquela foto que você postou lá quando você tinha 15 anos, que não combina mais com você hoje, arranca a foto de lá, arquiva a foto. Então, assim, pequenos passos, o que você pode fazer hoje para poder se movimentar e já construir essa figura de profissional.
E para terminar, eu quero deixar aqui um incentivo. Gente, vá para o LinkedIn. Pelo amor de Deus. Se você tá atrás de qualificação, se você ou se você já está empregado, mas você quer se profissionalizar cada vez mais, vamos sair do Instagram, que é uma rede social de entretenimento, de moda que eu amo, mas quando a gente fala de profissional, faça uma conta no LinkedIn. Eu fico muito assustada ainda de fazer processo seletivo aqui em Patos. E aí eu peço o perfil do LinkedIn e a pessoa não tem o perfil do LinkedIn. Então façam conta no LinkedIn. É igual o currículo Lattes na faculdade. Não tem como você formar sem o currículo Lattes. Não tem como hoje estar no mundo dos negócios, no mercado de trabalho, sem uma conta no LinkedIn. E o que eu tenho falado muito para as pessoas? Quando eu vou fazer uma entrevista, vou fazer uma vaga de financeiro. A pessoa fala para mim, eu sou o melhor no financeiro e eu sou muito bom em Excel. E eu pergunto para ela, por que você ainda não fez artigo no LinkedIn contando que você é bom em Excel? Por que você ainda não está ensinando isso no LinkedIn? O que você está esperando? Você é tão bom assim e você nem está lá usando aquela ferramenta boa que é o LinkedIn, onde as pessoas se conectam, onde rola um network? Então, assim, tá me vendendo um peixe, mas não tá usando o negócio do jeito bom. Então, se eu posso deixar uma dica para vocês, vão para o LinkedIn. E agora o LinkedIn tem stories, que é tipo esse do Insta também. Tá rolando uma interação muito legal. Eu mesmo já fiz um processo seletivo onde eu fui lá, dei uma olhada nos stories da pessoa, vi que ela se comunicava bem, vi que ela se pronunciava bem. E ela já foi para dentro do processo seletivo e é bem provável que ela virou finalista, é bem provável que ela vá ser contratada. Então, se você está aí pleiteando alguma vaga para o mercado de trabalho, use o LinkedIn ao seu favor. E eu acho que O era isso, LinkedIn. Fábio. E foi bom você falar do LinkedIn, até porque também esse site nosso, ele faz uma pesquisa no LinkedIn. Nós temos uma extensão do site que ele analisa o LinkedIn. Então, a gente tem lá alguns filtros. Então, se eu quero, por exemplo, uma pessoa para a vaga de assistente financeiro. Então, eu vou no LinkedIn, coloco o filtro e ele vai trazer para mim todas as pessoas, né, de Patos que estão buscando recolocação ou que tem, né, experiência nessa área. Então, o LinkedIn hoje ele é uma das maiores plataformas para você vender o seu peixe, né, que é o que a gente falou aqui, para você se lançar no mercado e não só, como a Andressa disse, para quem está procurando emprego, mas se você está dentro de alguma instituição, de alguma empresa, e continue vendendo seu peixe lá, continue mostrando seu trabalho, sua atuação, porque a gente sabe que tudo na vida pode passar, né? Então, você pode estar numa empresa e de repente você pode ser demitido, ou você pode querer, né? Você não se identificar mais ali, querer mudar, então você já tem uma carreira no LinkedIn, né? Você não vai precisar de repente, nossa, agora sair do emprego, eu tenho que correr e fazer meu LinkedIn e tal. Não, você já tá tudo pronto, né? A hora que você coloca lá, a hora que você colocar lá que você está procurando novas oportunidades, e ó, rapidinho já vai chover pessoas querendo te recrutar, te conhecer, porque você já vai ter uma carreira lá. Então, o site de vagas, ele não é tipo o oposto, né? Como que eu posso dizer? Concorrente. Ele não é concorrente do LinkedIn. Na verdade, ele é parceiro de todas as redes sociais, né? Porque o algoritmo, ele ajuda nesse processo. Porque quando você se cadastra num site, por exemplo, o vagas.com, que é um site muito famoso, então, de repente, você começa a receber um monte de vaga que o algoritmo gera de vários lugares do Brasil. Aí você tem que fazer um filtro lá, né? Então, assim, a tecnologia está aí para a gente usar ela ao nosso favor. O RH continua trabalhando muito, mesmo com a tecnologia, né? E RH não é só fazer folha, gente. Não tira isso da cabeça. O RH é muito mais do que isso. Acho que essa pandemia veio para mostrar isso com maior força, né? E então, assim, é isso. Mexam-se, get moving e bora lá para uma nova forma de fazer as coisas, uma nova forma de se reinventar, de
se mostrar para o mercado de trabalho. É isso então, Flávia. Obrigada, viu? Sempre que você precisar de mim, conta comigo, eu estou à disposição. Eu também, muito obrigada, viu, pela parceria, por estar aqui e por todos os conhecimentos dispensados aqui com a gente. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, beijo. Tchau, gente. Obrigada. A live vai ficar salva aí para vocês nos stories, tá? Tchau, tchau.